Senhor Deus, nosso Pai, que através dessa palavra, ó Pai, o Senhor venha falar, ó Pai, com a sua igreja, ó Pai. Glória a Deus. Em preparação dessa palavra, ó Pai, sabendo, Senhor, que eu estava preparando uma outra palavra, o Senhor me deu essa palavra para trazer nessa noite, ó Pai. Então, que através desse servo seu, não venha sair nada, ó Pai, que seja de sua própria carne, de sua própria vontade. Que sim, o Espírito Santo de Deus venha por palavras da boca desse pregador, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, vir agir, ó Pai, através dessas palavras, ó Pai. Só o Senhor sabe por que essa ministração de hoje, ó Pai. E Lucas 10:38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ficamos nessa palavra. Não, Pai. Nós podemos ver aí que essas palavras diz sobre Marta, Maria e Jesus. Três pessoas aí citadas nessa passagem da Bíblia. Eu vou direto com vocês ao que Deus me deu no coração para me pôr no papel e trazer, porque eu resumi mais ou menos aquilo que deu para entender que fala nesses versículos. A vida não é diferente daquele dos tempos de Marta e Maria hoje, né? A vida que nós levamos é mais ou menos igual. Ou seja, é igual. Como Maria, nós precisamos ficar aos pés do Senhor, mas a demanda deste mundo cheio de ocupação não nos deixa muito tempo nessa posição. Como Marta, você ama Jesus e realmente quer servir. Apesar de enfrentar batalhas interiores como fraquezas, ressentimentos e sentimentos de inadequação, você está faminto a um chamado para conhecer e amar a Deus. Porém, você está exausto e você não sabe como encontrar tempo para nutrir sua vida espiritual. Às vezes, você tem a impressão que ela é uma obrigação, uma coisa a mais para adicionar à sua vida, que é cheia de responsabilidades. Você deseja a Deus, porém está desanimado com tantos afazeres, com tantas coisas que você sabe que você precisa fazer: estudar a Bíblia, orar, visitar, e muitas outras coisas que nós podemos estar fazendo. Como naquele tempo, uns fazem, outros fazem outras coisas, mas nós vamos dizer que aqueles que fazem outras coisas não estão servindo a Deus. Uns servem a Deus como naquele tempo diretamente, outros servem a Deus e não aparecem. Uns você vê servindo a Deus, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, você vê. E muitas das vezes tem gente que serve a Deus, é fiel a Deus, e você não vê. Nós não vemos, porque ele está oculto. Mas muitas das vezes é válido. E como é válido essas pessoas que estão oculto, muitas das vezes se trancam em seus quartos para levar uma oração a Deus, para rogar, para se humilhar a Deus em prol ao propósito. Então não é só aqueles que vocês veem servindo a Deus diretamente, não é só aqueles que vocês veem em cima do altar pregando a palavra, não é só aqueles que vocês veem dentro da igreja todos
irmãs de Betânia. Ele te convida a escolher a melhor parte, uma vida cheia de alegria e intimidade com Ele, uma vida que flui naturalmente em servir por amor. Maria tinha o coração cheio de desejo de ouvir Jesus, enquanto Marta estava cheio de desejo em servi-lo com o seu trabalho. Uns trabalham diretamente, outros estão cheios de desejo de ter Deus com Ele, de ter Jesus com Ele, está buscando Ele, nós não estamos vendo, mas nem por isso devemos julgá-los. Quem somos nós? A nossa caminhada é individual. Cada um de nós busca Deus da forma que Deus nos dá sabedoria para buscá-lo. Cada um de nós serve a Ele conforme a necessidade dele, e não a nossa necessidade. Muitas das vezes nós pensamos: eu não estou fazendo nada, apenas orando, apenas jejuando em prol daquela obra, em prol daquele irmão que está caído. Nós estamos esquecendo do Senhor. Nós estamos servindo a Deus de alguma forma. Nós não vemos aqui, nós não chegamos aqui na frente um do outro para aparecer um para o outro. Eu quero aparecer para Deus. Se eu não estiver aqui, mas estiver em comunhão com Ele, é o importante. Eu estarei fazendo algo que eu não pude deixar para estar aqui, mas eu estando com Ele é o mais importante. O importante é isso. Eu tenho que congregar aqui na casa do Senhor. Eu tenho que estar ligado para me receber, para me poder estar fortificado para me distribuir aí fora. Mas naquelas horas em que eu não puder estar presente, eu estarei com Ele. E com certeza não esquecendo daqueles que precisam de mim. Com certeza, aqueles irmãos que nós não vemos do nosso lado hoje, muitas das vezes nós estamos parados, eles sabem que é o caso de culto e não pode estar aqui, mas está lá, orando. Talvez até fez um jejum hoje em prol da obra. Já abordou algumas pessoas hoje, falando da palavra de Deus. A caminhada de cada um de nós é diferente uma da outra. Mas no fundo, em prol da salvação. Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo está fazendo por onde? Não ficar para trás. Um dia que Jesus voltar, nós não ficarmos parados. Então esse julgamento não devemos fazer. Porque esse julgamento somente Deus faz. Nós não podemos julgar de forma alguma o que vem acontecendo em nosso meio. Tem aqui, eu coloquei no papel, né? De acordo com o texto que foi lido, desista de oferecer a Deus o que você acha que Ele precisa, e não o que Ele deseja. Eu vou contar para vocês uma coisinha que eu achei que coloquei aqui. Presta atenção para vocês verem. O marido querendo agradar a esposa, em seu aniversário, lhe trouxe um presente para ela. Ele logo falou a ela que trouxe o ferro do passar e a tábua, porque ela havia dito que precisava deles. Ela então me respondeu que realmente precisava deles, mas não era exatamente o que ela desejava no seu aniversário. Lá em casa a mulher vai reclamar para mim, né? Meu ferro estragou e a tábua também quebrou. Aí eu espero chegar no dia do aniversário dela e compro o ferro.
ouça e o conheça cada vez mais. Como está escrito no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. E aí vem, depois eu coloquei o diagnóstico de Jesus. Quando esquecemos a melhor parte, pode surgir então as 10 mortais que Satanás lança sobre nós em nossa caminhada: distração, desencorajamento e dúvida. Vocês já pensaram? O coração distraído, muitas vezes distraímos e perdemos o nosso alvo, preocupamos-nos com tantas coisas, esquecemos o principal. O desencorajamento vem quando as coisas não saem do jeito que gostaríamos que saíssem, quando elas fogem do nosso controle. E as dúvidas: mestre, o Senhor não se importa? Quantas vezes o resultado não esperado nos faz questionar sobre o amor de Deus e a sua intenção para conosco. Elias, diante de uma situação difícil, pediu a morte. Marta, apreensiva e ansiosa, pergunta se Jesus não se importa. Duas coisas importantes no diagnóstico de Jesus: preocupação e ansiedade. 40% das pessoas se preocupam com algo que irá acontecer. 30% se preocupa com o passado, o qual nunca poderão mudar. 12% se preocupa com a crítica dos outros, que geralmente não é verdadeiro. 10% se preocupa com a saúde e acabam ficando mais estressados. 8% se preocupa com problemas reais que podem ser resolvidos. Preocupação pode se tornar um hábito. Filhos que não são permitidos brincar porque os pais acham que vão se machucar. A gente proíbe nossos filhos de brincar porque eles vão se machucar. São coisas da vida, são coisas que podem acontecer com qualquer um. São coisas que é orar para a criança, é orar, entregar na mão de Deus, e o resto é Deus que toma conta. Nós não podemos nos preocupar com isso. A esposa que passa a roupa 1000 vezes pensando que se o marido tiver um acidente, então todos saberão que ele tem uma esposa cuidadosa. A solução para esse dilema está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa algumas, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos coração e mente em Cristo Jesus. Eu digo a vocês: não andem ansiosos por coisa alguma. Orem acerca de tudo. Não deixe de orar para resolver qualquer coisa. E tem mais uma: sejam agradecidos por tudo, porque se nós temos alguma coisa, se nós vivemos melhor, se nós não vivemos como muitos outros que nós vemos, nós temos que agradecer a Deus, porque tudo que acontece com nós é Ele que permite. Concluindo essas palavras minhas, essas palavras, essas pequenas palavras que eu resumi aqui para falar para vocês hoje. Jesus disse que apenas uma coisa era necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Marta estava distraída com muitas coisas. A história, a história, homem que Deus pediu. Assim estava Marta, e assim também muitos de nós. Marta precisou ser tratada pelo Senhor. Ao final dessa história, nós percebemos duas irmãs que foram transformadas pelo poder de Deus. Maria, que era contemplativa,
partem em direção do mestre, mas quebram o vaso de alabastro não sendo desligado. E Marta, em outra ocasião, está retirando a pedra. Em obediência à voz do mestre, independente do que nós façamos ou deixamos de fazer, desde que seja uma direção de Deus, nós não devemos olhar para o que Daniel disse, nós não devemos olhar nada que as pessoas dizem, nós devemos apenas fazer. Se nós nos entregamos na mão de Deus, se nós resolvemos trilhar os caminhos dele, independente do que os outros vão pensar, nós devemos fazer o que ele manda, nós devemos fazer o que o Espírito Santo de Deus coloca em nossos corações para fazer, e não aquilo que o meu irmão, a minha irmã acha que eu devo fazer. Nós não devemos ser guiados pelos outros. Ao entregar a vida para Cristo, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes as pessoas vão olhar, vai, cadê o fulano, cadê o ciclano, o irmãozinho aqui está faltando, o irmãozinho está faltando. Não esqueçamos que a nossa parte nós estamos fazendo. Nós estamos passando a palavra da verdade adiante. Cabe a cada um entender aquilo e, no caso de dúvida, buscar a verdade, porque todo mundo tem a verdade na mão. Em caso de dúvida, busca a sua resposta dentro do livro da vida. Porque só dentro desse livro você vai saber se quem abriu a boca e falou contigo foi um homem ou se foi o Espírito Santo de Deus que falou com você. Fica essa palavra no coração de cada irmão. E nessa noite nós possamos refletir. Eu faço a minha parte e oro para que o meu irmão possa estar fazendo a parte dele também. Porque não sou eu que convenço a cada um, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se ele me convenceu, com certeza ele já está incomodando a cada um para ser convencido também. Fica essa palavra.